terceira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia, nossa aula inicial do terceiro bimestre, ok? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre, ainda naquela questão da globalização que nós chegamos a ver no bimestre passado, mas agora voltado um pouco mais para o comércio, né? Nós vamos dar um pequeno resumo do que nós já vimos ao longo desses dois bimestres e um pouco do que nós vamos ver nesse, né? Nós vamos entrar numa discussão relacionada à questão do comércio, o crescimento mundial do comércio, o papel da China, por exemplo, nesse setor, ok? Eu espero que vocês aproveitem, né, o vídeo. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição e vamos à nossa aula de geografia. Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos dar início, né, ao nosso terceiro bimestre no nosso ano letivo. Nós vamos dar início à nossa primeira aula de geografia desse terceiro bimestre, tendo como base, né, o volume do livro de vocês, o volume 11, que ele vai tratar, gente, basicamente, se vocês observarem, em relação ao comércio mundial. Aqui nós vamos dar uma rápida observação, né, em relação ao conteúdo que nós vamos ver nesse bimestre, ok? Ele vai ficar pautado basicamente em relação ao comércio mundial. Nós vimos lá no bimestre passado agora que alguns aspectos da globalização, certo? Nesse bimestre agora nós vamos observar mais especificamente a questão do comércio e como que essa integração dos comércios, essa integração das economias, vamos dizer assim, dos países, elas vão começar a desencadear fenômenos como, por exemplo, os blocos econômicos, né? Nós vamos observar ali novamente algumas definições que vocês já viram ao longo desse ensino médio, que é principalmente a questão dos indicadores socioeconômicos, né? Por exemplo, renda per capita, índice de Gini, o IDH, o IDHM. Nós vamos ver como que esses indicadores eles auxiliam no processo de desenvolvimento, como que nós podemos medir o desenvolvimento, o crescimento econômico de um país. Nós vamos ver o PIB, né? A questão do PIB, como que ele funciona, né? Nós vamos ver a questão da balança comercial, como que funciona a questão das exportações, como que funciona a questão das importações, o que isso implica na economia de um país e na economia global como um todo, né? Por exemplo, nós vamos começar a observar alguns questionamentos que são comuns no nosso cotidiano, né? Por exemplo, todos vocês devem estar observando aí que nos últimos meses, né, desde o ano retrasado, se eu não me engano, o dólar ele tem tido um valor muito elevado, né? O dólar ele tem aumentado significativamente em relação à nossa moeda, que é o real, né? Nós vamos observar o porquê que isso acontece. E agora vocês estão observando, de uns tempos para cá, de alguns dias para cá, que o real, o dólar, ele está perdendo força, ele está caindo o valor dele, né? Até então, nós já havíamos observado o dólar valendo aproximadamente R$ 6. Hoje o dólar ele já caiu novamente, voltou ao estágio de R$ 4,94, R$ 4,90, né? Nós vamos observar o porquê que isso acontece, quais são os fatores que vão acabar fortalecendo ou acabar enfraquecendo o dólar e ao mesmo vale para as moedas nacionais, certo? Nós vamos ver em relação aos blocos econômicos, como que funcionam os blocos econômicos, o que são, né, os blocos econômicos. Nós já ouvimos falar de alguns blocos econômicos famosos, por exemplo, nós já chegamos a ver no bimestre passado, e nós vamos ver nesse bimestre novamente a questão do Mercosul, né? Quando nós formos tratar do Brasil, nós vamos ter que obrigatoriamente falar qual é o papel do Brasil no Mercosul hoje. O Mercosul é um tipo de bloco econômico, né? Nós vamos ter outros blocos econômicos na Ásia, nós vamos ter blocos econômicos na América do Norte, com o NAFTA, né? E nós vamos ter o principal bloco econômico
na atualidade, que é a União Europeia, né? Nós vamos ver que nem todo bloco econômico é igual. Entre os blocos econômicos, vão existir certos estágios, né? Por exemplo, nós vamos ver novamente conceitos de como que se chega, por exemplo, saindo de uma situação como a área de livre comércio, que é o primeiro estágio de formação de um bloco econômico, até chegar numa união político-econômica, que é o caso da União Europeia. A União Europeia hoje ela é uma união político-econômica. Por quê? Só fazendo um breve resumo, e vocês vão ver isso melhor mais adiante, a União Europeia ela possui um parlamento próprio. Existe o Parlamento Europeu, o Parlamento da União Europeia, com representantes dos países membros. Existe, por exemplo, a questão da moeda única. A União Europeia, desde os anos 2000, adota o euro como moeda única. Isso tudo são características voltadas para a união político-econômica. O Brasil, por exemplo, com o Mercosul, ele está ali na categoria de mercado comum, é uma categoria intermediária, vamos dizer assim, na estrutura de um bloco econômico, certo? E nós vamos ter também aqueles blocos que não oficialmente são blocos econômicos, porém eles já desempenham um protagonismo como se fossem de fato um bloco. E nós já vimos também, vamos pegar um pouquinho do gancho do segundo bimestre, nós já vimos também a questão dos BRICS. O BRICS ele não é oficialmente um bloco econômico, ele é uma associação econômica de 5 países que são considerados emergentes, são considerados economias sólidas desse grupo de países que estão em desenvolvimento. No caso aí são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS ele vem nos últimos anos desempenhando uma importância muito significativa no comércio e até mesmo na política global. O Brasil, por ser membro dessa associação, ele também tem a sua relevância política e a sua relevância econômica significativas. Ok? Nós vamos ver a atuação desses blocos, dessas associações econômicas, no cenário global atual, como que o BRICS ele desempenha seu papel no comércio mundial, certo? Nós vamos ver também, mais especificamente, as questões relacionadas ao Brasil no comércio mundial. O Brasil é um país que tem bastante, vamos dizer assim, bastante relevância no comércio internacional. Nós vamos ver que o Brasil, ao longo dos últimos anos, com a diversificação da indústria brasileira, o Brasil ele acaba também sendo tanto rota de chegada quanto rota de saída na questão comercial. Nós, por exemplo, temos aqui as nossas exportações, exportações principalmente voltadas na questão das commodities, que é um assunto que nós vamos ver nesse bimestre. A questão das commodities, como, por exemplo, soja, laranja, carne bovina, entre outras coisas, assim como também nós importamos alguns elementos, alguns produtos de outros países. E tudo isso daí vai fazer parte dessa questão comercial do Brasil, ok? Nós vamos ver como que o Brasil ele se relaciona com o seu bloco econômico. O Brasil ele é membro fundador do Mercosul. Nós vamos ver como que o Brasil ele se relaciona com os países vizinhos que fazem parte desse bloco. O Mercosul, como vocês devem saber, ele é composto pelo Brasil, pela Argentina, pelo Paraguai e pelo Uruguai. E como que se dá, então, o processo de interação entre esses países membros do bloco? Como que o Mercosul ele está se desempenhando nos últimos tempos, certo? Nós vamos observar também em relação à política externa brasileira. Um país como o Brasil ele precisa necessariamente ter uma política externa bastante forte, um Ministério de Relações Exteriores que saiba buscar e aproveitar ao máximo possível as oportunidades dos acordos comerciais, das viagens internacionais que são feitas mundo afora, levando o nome do Brasil. Temos aí vários elementos de destaque
vamos dizer assim, nesse quesito econômico, como, por exemplo, o Fórum Mundial de Davos, que acontece na Suíça. Nós temos aí os encontros do G20, os encontros do G7, né? Encontros até mesmo entre os representantes do Brasil e de outros países. Todas essas situações, elas são elementos importantes no cenário da política externa brasileira, né? Vocês observem aí que se a política brasileira externa ela encontra algumas dificuldades, isso gera mais dificuldades ainda para outros setores da política brasileira, como, por exemplo, a organização, estrutura política mesmo nacional, a questão econômica e entre outros fatores, né? E nós vamos observar também um elemento que está gerando bastante discussão quando a gente fala na questão da sustentabilidade, quando a gente fala na questão da proteção do meio ambiente. O Brasil ele tem um papel bastante relevante nisso, simplesmente pelo fato de nós termos boa parcela da biodiversidade mundial. Nós temos aqui a nossa maior bacia hidrográfica do mundo, temos o maior rio do mundo, tanto em volume quanto em extensão, passa no território brasileiro, ou seja, recursos que são extremamente importantes para o desenvolvimento da sociedade, né? Nós vamos observar aqui como que o Brasil ele se comporta nessa questão da geopolítica ambiental. Nós vamos ver que, à medida que os governos eles vão passando ao longo do tempo, a questão da geopolítica ambiental ela ganha certos níveis de prioridade, vamos dizer assim, né? Existiram governos que a política ambiental ela era uma das prioridades, vamos dizer assim, principais, né? O Brasil ele era visto como um país que se importava com a questão do meio ambiente. Assim como existem governos que a questão ambiental não é vista com tanta prioridade pela parte do poder público, né? O que pode gerar problemas até mesmo para as relações externas, para a política externa do Brasil, né? Como vocês já devem observar aí nos noticiários, a política ambiental ela vem ganhando muita força. A questão das mudanças climáticas, elas vêm ganhando bastante força no cenário global, né? E aí é preciso haver políticas ambientais, né, estratégias de preservação do meio ambiente que sejam relevantes e, quem sabe, talvez possam colocar o Brasil ali entre países-chave, né, como peça-chave nessa questão da geopolítica ambiental, certo? Então, dito isso, gente, nós vamos dar continuidade, né? Vamos entrar de fato na questão relacionada ao nosso conteúdo inicial. Tá bem? Nós vamos começar aqui entrando na abordagem da questão do comércio global, né? Aqui, vocês que quiserem acompanhar no livro didático de vocês observem na página 4 do livro didático, né? E aqui a primeira questão que ele já apresenta a vocês é a questão do comércio e da economia chinesa, né? Muito se tem falado, muito se disse, principalmente com o surgimento da pandemia do coronavírus, sobre a economia chinesa, né? A China ela pode ter se beneficiado com com a pandemia do coronavírus, né? Ela pode ter se beneficiado mais do que nunca com a pandemia do coronavírus. Até porque foi uma das economias, um dos países que conseguiram rapidamente, né, contornar a situação, né? Mas aí a gente para observar e ver que a rapidez chinesa, vamos dizer assim, em contornar situações difíceis, ela não é de hoje, não veio com a pandemia do coronavírus, né? A China ela passou por um processo de transformação econômica muito significativa há décadas, né? Como vocês todos devem saber, a China é um país, politicamente falando, socialista, né? Vocês viram na aula de história, no bimestre passado, que nós falamos sobre a Revolução Chinesa, né? Desde 1949, lá com Mao Tse-tung, a China ela é um país socialista, politicamente falando, né? Porém, com a morte do Mao Tse-tung na década de 70 e o surgimento de novas lideranças essas que não compartilhavam muito dos ideais do Mao Tse-tung, né?
aqueles ideais de isolamento, né, bem pautados mesmo no socialismo dito utópico, eles começaram a abrir a China para investimentos estrangeiros, começaram a abrir a China e desenvolver economicamente a China. Né? Por exemplo, tem a frase de um dos líderes chineses chamado Deng Xiaoping, que ele foi questionado sobre o modelo que eles estavam implementando na China, que era da zona econômica exclusiva, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Né? Se era uma alternativa para o socialismo, né? Se era uma alternativa, se era um indício de que o surgimento da zona econômica exclusiva iria causar o desaparecimento do socialismo, da ideia do socialismo na China. Ele falou o seguinte: não importa se o gato é branco ou preto, o importante é que ele capture os ratos. Os chineses com sua filosofia para quase tudo. Mas o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que ele não estava se importando muito, vamos dizer assim, com o método econômico. O importante para ele era que a China se desenvolvesse, porque a China era um grande país. E ele achava justo que a China viesse se desenvolver e ganhar um protagonismo no mercado internacional. Né? Se fosse necessário ele aderir a práticas capitalistas, né, como o livre mercado, o liberalismo econômico, entre outros fatores, tudo bem, ele iria aderir tranquilamente. Né? E foi o que aconteceu. Começaram a surgir zonas econômicas específicas em regiões como Xangai, como Cantão. Depois, lá na década de 90, quando o Reino Unido entrega para a China a cidade de Hong Kong, né, a região de Hong Kong também se torna uma zona econômica específica. Macau, que era uma colônia portuguesa até então, também é devolvida à China nos anos 90. Macau se torna, né, uma zona econômica específica. Por exemplo, Macau é um dos polos de comércio e de jogos, os chamados jogos de azar, vamos dizer assim, mais influentes da Ásia, do Oriente. Ela é considerada a Las Vegas do Oriente. Principais redes de cassinos, áreas de jogatina, essas coisas, todas elas são concentradas na cidade de Macau. Né? Porque tem essa, vamos dizer, essa dinâmica totalmente diferente para a economia que os chineses acabaram aderindo. Né? E aí nós vamos ver aqui embaixo, tem uma questão, né? Que a China é reconhecida como o novo grande ator econômico do século XXI. Só que assim, ele faz logo alguns questionamentos. Quais são os contrastes que essas imagens aqui, estão sugerindo a respeito do país? Né? E o que você aluno, poderia inferir acerca do papel que a China tem desempenhado no comércio internacional atual? Né? Ou seja, fica aí o primeiro questionamento para vocês quando nós estamos falando desse comércio econômico. Gostando ou não da China, a China hoje ela é uma peça principal no comércio internacional. Gostando ou não, a China hoje ela é um dos países que, vamos dizer assim, que dita as regras do jogo econômico. Né? Não é à toa. A China hoje ela é a segunda maior economia do mundo. Né? Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos eles produziram ano passado aproximadamente 22 trilhões de dólares. O PIB americano foi esse. A China, mesmo com a pandemia e tudo, ela conseguiu produzir 19 trilhões de dólares de PIB. Né? Para vocês terem uma ideia, o crescimento chinês ano passado foi o pior crescimento nos últimos 30 anos. A China cresceu 6%. Né? Só para vocês terem uma comparação, o Brasil, o maior crescimento que o Brasil teve nos últimos anos, nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos foi 5,2. Ou seja, o pior crescimento da China seria o melhor crescimento do Brasil nos últimos anos. É tipo aquele aluno que tira 9 e sempre ficou acostumado a tirar 10 e ele se sente mal porque ele tirou 9. Enquanto que o aluno que não passava de 5 pontos tira 7. Para ele é feriado, vamos dizer assim, é festa. A China vive basicamente essa realidade. Só que assim, quando a gente fala de comércio, quando a gente fala de produção de riqueza, de economia,
uma coisa bastante interessante que nós temos que aprender aqui é que como que nós podemos considerar um país desenvolvido? Um país desenvolvido não é aquele que apenas produz riqueza. Um país desenvolvido é aquele país que essa riqueza ela é distribuída entre os seus habitantes. A pessoa parece um pouco socialista. Não, nem tanto. Vamos dizer assim. É quando esse crescimento econômico ele é sentido no comércio interno, no mercado interno. As pessoas têm um melhor poder de compra, né? Elas têm condições de investir o dinheiro que ganham, elas têm condições de fazerem aquisições grandes, vamos dizer assim, quando é mais acessível os serviços a essas pessoas, né? E aqui vocês estão vendo alguns contrastes principais. Por exemplo, nós estamos vendo aí a região ali próxima, se eu não me engano, da Cidade Proibida, que é na cidade de Pequim, né? Com a arquitetura tradicional oriental, tradicional chinesa, né? E do outro lado, nós estamos vendo a Pequim moderna, a grande cidade de Pequim, né? Com os seus arranha-céus modernos, fluxo de transporte gigantesco, estrutura urbana bastante gigantesca, né? Já despontando para a modernidade, vamos dizer assim, né? E a China ela ganha esse destaque por conta disso. Ela é um país que ela consegue agregar tanto valores modernos, a modernidade da economia, e ainda consegue preservar algumas características tradicionais, culturais do seu país, certo? Então, já observando essa questão dessa dinâmica, né, juntando o antigo e o moderno, né, da questão, principalmente na questão econômica, nós vamos observar um pouco mais agora sobre a questão do comércio, né, do comércio mundial, como que se deu o crescimento do comércio mundial, né? Para finalizar um pouco o nosso conteúdo, né, que foi uma pequena abordagem, né, nós estamos aí saindo um pouco do segundo bimestre, né, do terceiro, mas para vocês já estarem familiarizados com as aulas que virão, né, nós vimos aí esse exemplo da China e vamos entrar nessa abordagem voltada para a questão do crescimento do comércio mundial. Quais foram os fatores que foram determinantes para o crescimento do comércio mundial? Os três principais aqui que estão nessa parte em laranja, né? A aceleração da circulação de capital, né? A formação de empresas transnacionais, que nós vamos ver também mais adiante o que se trata uma empresa transnacional, né? E a gradativa queda das tarifas alfandegárias e a formação de alianças regionais, os chamados blocos econômicos. Né? Hoje, lembra, a globalização ela é interação. Não faz mais muito sentido você criar restrições a outros produtos que vêm de fora. Porque se você restringe, por exemplo, vamos dizer que eu seja presidente. Se eu restringo os produtos que vêm da Argentina, a Argentina vai acabar restringindo os produtos que iam sair daqui para lá. Né? Ou seja, é mais jogo eu tornar os meus produtos competitivos e fazer os produtos da Argentina chegarem aqui, porque aí teria um mercado diversificado. E a mesma coisa seria feita na Argentina, né? Vamos dizer que mais ou menos assim que deveria funcionar. São pouquíssimos países que possuem grandes tarifas alfandegárias, né? Até porque isso iria contra o crescimento econômico deles. Muitos países são grandes exportadores, né? Apesar de que alguns grandes países também tenham, né, essas questões com taxas alfandegárias, por exemplo. Os Estados Unidos ele é um dos países que ele tem certas restrições com produtos que vêm de fora. E o que eles fazem? Eles acabam elevando, né, essa questão da taxa alfandegária. Mas aí, o crescimento mundial, então, ele vai ser pautado por esses três fatores, né? A aceleração de capital, de recursos, né? A aceleração de informações, né? Vamos dizer assim, a formação das empresas transnacionais e a queda das taxas alfandegárias, ok? Se vocês observarem bem aqui, como que está funcionando a questão do volume de exportações no mundo, isso de 1990 até 2013. Se vocês forem observar, para esse ano, né, até 2019, vamos dizer assim, final de 2019, a taxa de crescimento ela cresceu significativamente, né? Porém,
ela deu uma leve freada por conta da pandemia do coronavírus. Mas a tendência é que, caso tudo se normalize, né, nos próximos meses, nos próximos anos, o crescimento econômico retome o sentido de alta. Né? Se vocês observarem aí, nos anos 90, nós tivemos uma curva ascendente, subindo, né, de crescimento econômico. Mas aí vocês observam que teve uma queda bastante brusca, bastante significativa. O que seria então, professor, esse período aí que tem esse V no caminho do crescimento das mercadorias? Esse período aí foi a crise financeira de 2008, né? A crise financeira de 2008, onde houve um grande prejuízo no setor imobiliário dos Estados Unidos e, obviamente, por ser a maior economia, se lá acontece um problema muito grande, afeta a economia do mundo inteiro, né? Então, a crise financeira que se generalizou ali, né, em relação ao crescimento exagerado da especulação imobiliária, acabou derrubando a economia principal do mundo. E aí acontece o efeito dominó. As outras economias também caem e a economia mundial acabou retraindo nesse período. Porém, a partir de 2009, 2010, né, com as mudanças feitas pelo governo americano, com as medidas para tentar resguardar um pouco a questão da economia, o acesso a esse serviço de especulação imobiliária, os Estados Unidos conseguiu se retomar o crescimento e o crescimento mundial também seguiu novamente a sua curva ascendente até, vamos dizer assim, esse período agora da pandemia, né? Início de 2020, primeiro trimestre de 2020, ok? Vamos avançando aqui um pouco mais para nós observarmos alguns fatores, né? Alguns fatores importantes. Em relação aqui, desde meados do século XX, a formação de empresas ou corporações transnacionais foi um fator que contribuiu para o aumento das transações comerciais em escala mundial. Professor, o que se trata uma empresa transnacional? Essa é a pergunta que vocês devem estar se fazendo, já que vocês viram pela terceira vez esse termo, transnacional. O que seria? Seriam aquelas empresas que possuem operações em vários outros países, além do seu país de origem. Um exemplo clássico, nós temos a Petrobras. A Petrobras ela é uma empresa transnacional. Por quê? A base dela é aqui no Brasil, certo? Mas ela possui operações na Argentina, ela possui operações na Venezuela, ela possui operações na África, ou seja, muito além das fronteiras nacionais. Isso faz com que a Petrobras ela seja uma empresa transnacional, né? Que outra empresa, professor, poderia ser uma empresa transnacional? A Boeing, né? A Boeing que fabrica aviões para o mundo inteiro. Ela tem a sua sede nos Estados Unidos, porém, ela tem fábricas e escritórios em diversas partes do mundo, até porque quase todos os países do mundo compram aviões, precisam de aviões. As empresas mundiais aí, Fly Emirates, a Gol, a TAM, né, a Air France, todas elas precisam de aviões, certo? Então, nós vamos ter aí esse processo de expansão geográfica dessas empresas que vai acabar contribuindo para uma nova conjuntura da divisão do trabalho, né? O que seria essa divisão do trabalho? Seria aquela divisão de tarefas entre os países ditos desenvolvidos e os países ditos não desenvolvidos, subdesenvolvidos, emergentes, entre outras coisas, ok? Só que isso daí nós vamos observar essa questão da divisão do trabalho, nós vamos observar isso na próxima aula, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa questão do comércio, é uma questão que é muito importante para nós compreendermos, até mesmo algumas perguntas que são importantes que vocês devem ter feito, que vocês devem ter visto, sobre essa questão do comércio, os principais atores, o Mercosul, a China, o BRICS, entre outros, ok? Eu espero que vocês tenham assistido, que vocês tenham gostado do conteúdo.
Qualquer dúvida em relação às atividades que serão feitas, eu vou estar à disposição. E é isso. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.